pode dar um forte aplauso ao Senhor pela vida do pastor. Pastor Roberto é pastor da primeira igreja batista de Parque Grande, é um homem de Deus que nos abençoa, mestre da palavra, que tem nos abençoado através de suas pregações. Hoje ele está aqui para nos abençoar com a palavra. Eu tenho certeza que Deus colocou no coração dele, o Espírito Santo vai conduzir nessa noite. Deixa mais que o nosso pastor José Antônio, para estar orando pela vida do pastor Roberto, antes da palavra. Ficar sobre os pés. Para o seu caminho e na sua frente. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por essa obra. Deus, essa obra, Senhor, não é de homens, essa obra é sua, é sensitiva. Deus, aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e possa, Senhor, chegar no teu lugar. Deus, como ministro da tua palavra, eu profetizo toda sorte de bem sobre a vida do teu filho, Senhor. Irá trazer algo de ti para cada um de nós. Não venho de falar, e sim teu Espírito. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos. Que a graça de Jesus esteja aí no seu coração. Amém? Você está aí no lugar onde você está. É um privilégio para você e para mim estarmos aqui. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu conheci lá no projeto Metanoia, um amigo precioso, que vocês conhecem, o doutor Filipe. Eu estive aqui com ele lá atrás. Que ele esteve ministrando a palavra e foi um privilégio poder conhecer aqui a igreja e conhecendo o pastor Tiago, o pastor Cláudio, lá nas nossas reuniões do Conselho de Pastores, enfim, estreitando laços, né? Eu tenho certeza que você tem permitido que a graça de Jesus Cristo encontre lugar de abrigo aí no seu coração, que o Senhor tem provido e abençoado aqui a igreja ao longo desses anos, e tem fortificado os irmãos para a glória dele. Há alguns anos, quase 30 anos, quando eu não tinha cabelo, eu tive um professor lá no seminário, e ele dizia que pastorear é como chupar manga. Você gosta de chupar manga? Quem gosta de chupar manga? Não tem como chupar manga cheio de dedos. Não tem como chupar manga usando talheres. Você precisa sentir a manga. Você precisa morder a manga. E muitas vezes a manga vai sujar a sua barba, vai sujar a sua camisa. Com certeza vai sujar os seus dedos. Então você tem que se misturar a manga. E ele dizia que é completamente impossível ser pastor sem se misturar com gente. Você precisa fazer parte da vida das pessoas e permitir também que as pessoas façam parte da sua. E sabe o que eu tenho aprendido? Ao longo desses 28 anos de ministério que Deus tem me dado ao lado da minha esposa que está aqui, é que não só ser pastor é como chupar manga. Ser cristão é como chupar manga. Você precisa se permitir se misturar. Você precisa se permitir fazer parte. Você precisa se permitir pertencer. Não dá para viver a vida cristã nos cantos da fé. Não dá para você viver a vida cristã sem comprometimento. Sem de fato você estar no meio. Sem você fazer parte. Sem você se permitir ser alcançado, transformado. Sem ser bênção na vida de alguém. E como também sem permitir que alguém seja bênção na sua vida. A gente aprende isso no relacionamento de Jesus com os discípulos. No relacionamento da igreja primitiva lá em Atos, lá em Jerusalém. Aquelas pessoas tão diferentes umas das outras, elas se misturavam. De casa em casa compartilhavam o evangelho, oravam, comungavam das refeições. Havia unidade entre
entre eles. Eles não eram perfeitos, mas eram gente que tinha cheiro de gente. Para ser igreja, a gente precisa ter cheiro de gente. Para ser igreja, a gente precisa se permitir estar e pertencer para a glória de Deus. Por isso, eu quero compartilhar com você o que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. Marcos é o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E aqui a gente encontra algo muito precioso. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus fala comigo e com você o seguinte: e outra vez entrou na sinagoga, presta atenção nisso, entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para onde? No meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Verso 6. E tendo saído os fariseus, tornaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Sabe, Jesus era judeu, era um homem judeu. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus, ao ser batizado pelas mãos de João Batista, lá com seus 30 anos, quando ele inicia o seu ministério, transformando água em vinho, lá naquele casamento em Caná, Jesus se permite estar com pessoas, se relacionar com pessoas, inclusive nas sinagogas. Diz o texto que, cumprindo a lei, ele vai à sinagoga, ele está na sinagoga, um local de aprendizado, um local que nasce lá, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo o povo para a Babilônia. As sinagogas, então, elas fazem essa menção ao templo que foi destruído. E ali, naquele lugar de ensino para as crianças, de compartilhar da lei, naquele lugar de manter a chama acesa em relação à revelação que Deus havia dado a Moisés, mesmo em terra estranha. Esse lugar que vem para a cultura de Israel, que agora faz parte da fé judaica, que reúne fariseus, que reúne herodianos, que reúne religiosos. Lá está Jesus no meio deles. E diz o texto que lá no fundo, sabe aquele indivíduo que vem ao templo, aquele indivíduo que vem ao culto, e ele se assenta lá na última cadeira, e às vezes ele se assenta assim, meio que com vergonha, sabe? Ele não é membro, ele não faz parte daquela igreja, ele ainda não faz parte daquele ambiente de culto, mas ele se assenta lá, ele quer participar, mas ele meio que está lá, escondido, quietinho. Os fariseus de propósito trouxeram aquele homem, fizeram daquele homem uma cobaia, e diz a Bíblia que Jesus então destaca aquele homem no meio da multidão. Jesus então foca naquele homem, traz luz àquele homem, olha para aquele homem, o individualiza na coletividade, porque Jesus não nos enxerga nessa noite como sendo uma massa de pessoas. Ele sabe quem você é, ele sabe o que vai no seu coração, ele se preocupa com você, ele conhece você pelo nome. Ele então destaca aquele homem e o ordena a deixar os templos, a deixar a superfície e a vir para onde? Para o meio. Porque no meio aquele homem seria restaurado e curado para a glória de Deus.
atrofiada. Mas não só uma mão atrofiada. Ele tem uma vida atrofiada. Ele é alguém que está emocionalmente atrofiado, fisicamente atrofiado. A vida não anda, a fé não anda, sem perspectiva alguma. E naquela sinagoga, para a glória de Deus, ele encontraria a essência e a razão da sua vida. Quantas pessoas entram em um templo como esse? Quantas pessoas entram e saem dos nossos cultos, chegam com a vida atrofiada, chegam com a vida esmirrada, e quando então se permitem estar no meio, são vítimas do poder de Deus e podem regressar para casa curadas. Algumas lições preciosas esse texto nos ensina, e eu quero compartilhar com você brevemente. A primeira delas, quando Jesus me chama para o meio, ao longo da vida, deixo a indiferença. O que nós não podemos ser em uma igreja é indiferente. O que nós não podemos ser em uma igreja é agentes de camuflagem. Isso aí é com o João, isso aí é com a Maria, isso aí é coisa de pastor, isso aí é para o diácono, isso aí é para o líder, isso aí é para fulano. Eu não tenho nada a ver com isso. Será que não? Será que nós já entendemos a bendita ideia de corpo? Será que nós já entendemos essa bendita ideia de chorar uns com os outros, de dividir os fardos uns com os outros, de se alegrar uns com os outros, de caminhar uns com os outros, de fazer parte da vida uns dos outros? Os versos 1 e 2 e também o verso 6, o texto diz algumas coisas muito preciosas e eu quero recapitular. O texto diz: entrou na sinagoga. Enquanto Jesus entra na sinagoga, os religiosos o observam para o acusar e o matar. Enquanto o povo permanece ao redor, preste atenção nisso, Jesus está do lado de dentro da sinagoga. Enquanto muitos estão ao redor da sinagoga e do lado de fora dela, Jesus está do lado de dentro. Ele faz questão de entrar. A minha pergunta é se você já entrou. Eu não estou perguntando se você é membro, se você tem uma carteira de membro, se você tem uma foto, se você faz parte do hall. Eu não estou dizendo e perguntando a você, eu não quero saber se você está do lado de dentro do espaço físico, geográfico. A minha pergunta é se você está do lado de dentro da fé cristã. Se você está do lado de dentro da igreja, a palavra grega é eclesia, que é um chamado para fora, mas eu só posso ser chamado para fora à medida que eu estou do lado de dentro. Quando eu me permito estar do lado de dentro, eu volto para fora. Mas para isso eu preciso estar do lado de dentro. Enquanto muitos estão do lado de dentro, para desmentir, criticar, acusar e matar, Jesus o está para aprender, praticar e servir. Há religiosos do lado de dentro, há herodianos do lado de dentro, há gente que tem a lei nas mãos do lado de dentro, mas a gente que está ali apenas para matar, para crucificar, para apontar erros, para atrapalhar mesmo. Deus disse a Abraão: Abraão, se tu uma bênção. O pastor que me batizou, ele dizia: Roberto, se a gente não pode ajudar, a gente já vai estar ajudando não
atrapalhando. Menos críticas, menos apontamentos, menos acusações. Jesus, o Deus vivo feito carne, o Verbo encarnado, a imagem visível do Deus invisível. Jesus, aquele que toma para si a prerrogativa de ser o grande eu sou. Jesus, aquele que chama as estrelas pelo nome. Ele está do lado de dentro para aprender, praticar e servir. Então a minha oração é que a gente esteja do lado de dentro da vida cristã para praticar, aprender, servir e ser uma bênção na vida de todos aqueles que entrarem aqui. Porque de acusadores o mundo já está cheio. De gente que tem solução para a vida de todo mundo na internet, o mundo está cheio. O mundo não faz de conta, o mundo da ilusão. O mundo das redes sociais, onde todo mundo é feliz. Todo mundo tem resposta para tudo, todo mundo sabe como fazer. Vem para o lado de dentro e faça. Vem para o lado de dentro e sirva. Vem para o lado de dentro e diga: eis-me aqui. Onde é que eu posso ajudar? Use dos cantos. A vida cristã só acontece quando eu estou do lado de dentro da fé e Ele está do lado de dentro de mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 20. Quando Ele está do lado de dentro, eu estou do lado de dentro da fé cristã. Então é preciso deixar a indiferença. Não tem nada a ver com isso daí. Isso aí não me compete. Isso aí é coisa para o João, para a Maria, que eles que vão, eles que resolvam, beleza. O que eu quero mesmo é chegar, assentar carinhosamente na minha poltrona, na minha cadeira, no meu banco, observar o culto, como está. Se o ministério de louvor ensaiou legal, se está afinado ou não, se o pastor preparou bem o sermão ou não, se o tempo está legal, meu negócio é descer e ir para a cantina, como é que está o salgado, se está fresquinho, quentinho, se o guaraná está gelado, é isso aí que eu estou interessado. E se não estiver do meu jeito, eu critico. É preciso fazer a coisa acontecer. Quando eu me permito estar e ser para a glória de Deus. Em segundo lugar, diz o texto, quando Jesus me chama para o meio, ao longo da vida, deixo o medo. Mas que medo é esse? Está lá no verso 3. Ele olha para aquele homem, eu já disse, ele destaca aquele homem e diz: levanta-te e vem. Para de se esconder. Para de viver à margem. Para com esses estigmas. Para com essa história de ficar introspectivo, no sentido de, sabe, quase que pedir perdão para falar. Quase que pedindo perdão. Gente, eu existo, hein? Deixa eu me esconder. Não, não é lugar para isso na igreja. A lei aleatoriamente trazida à sinagoga na condição de objeto de acusação pelas mãos dos religiosos. O pobre enfermo é destacado por Jesus na multidão e por ele intimado a deixar os cantos vindo para dentro e para o centro. Preste atenção nisso aqui. Em Cristo, o pobre, o fraco, o doente, o excluído é intimado a ter voz e a ter vez, encontrando acolhimento, utilidade e o seu lugar. Lá no Antigo Testamento a gente vê muito essa expressão do Deus de Israel, do Deus Elohim, do Deus Yahvé, do grande eu sou, o Deus dos Hebreus. Você sabe o que significa essa expressão? O Deus dos Hebreus? É muito
mais do que uma etnia. É uma condição existencial. O Deus dos escravos, o Deus dos fracos, o Deus dos pobres, o Deus daqueles que não são considerados sequer gente, é o Deus que constrói neles uma etnia do céu, que faz deles um povo, que vai derrubando todos os inimigos ao redor pelos desertos da vida, que vai derrubando todos aqueles que se levantam contra esse povo. É o Deus que dá voz, que dá vez e que concede uma terra, um lugar existencial, que manda leite e mel para o seu povo. A igreja é um lugar onde você tem voz. A igreja é um lugar onde você tem importância. Porque se você não tiver importância aqui em Deus, você vai ter onde? A igreja é um lugar onde nós não nos subdividimos em classes, em castas. Como por exemplo lá na Índia. Não há castas na igreja. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos chamados ao centro da fé. Somos chamados a vencer todos os nossos medos. Apocalipse 21, verso 8. João diz que os tímidos, os covardes, não herdariam o reino dos céus. Os que não têm coragem de dizer sim, ouvem, adquirem conhecimento. Os que não têm coragem de se expor e dizer, bom, estou aqui com as minhas debilidades, com a minha cruz a ser carregada, com as minhas mazelas, com os meus milímetros, com as minhas esquisitices. Estou aqui em tuas mãos para escrever uma história para o louvor da tua glória, no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu estudo, no lugar onde eu congrego, no lugar onde eu moro. Eu estou aqui. A minha oração é que você entenda o lugar onde você está. Que você não dê lugar aos medos que assombram a sua alma. Você não é, você não pode, você não chega, você não tem. Com os estigmas que de fora para dentro da sociedade tenta impor a mim e a você. E muitas vezes até dentro da igreja. Eu disse para você agora há pouco que os religiosos que pensam que estão do lado de dentro, estão do lado de dentro apenas na questão física. Eles teimam em apontar os dedos para mim e para você e dizer, vocês não conseguem, você não é. Mas Jesus olha para a gente. Jesus nos destaca no meio da multidão e diz, levanta. Aleluia. Levanta. Se coloque de pé. Viva de forma ereta. Conserta esses ombros, estufa o peito. Olha para frente. Olhando para o autor e o consumador da minha fé. Aquele que crê em mim, aquele que acredita em mim, aquele que investe em mim. Aquele que me faz não só um vencedor, mas aquele que me faz mais do que vencedor. Aleluia. Aquele cujos olhos estão sobre mim, cujo espírito está em mim. Aquele que me permite me mover. Então Deus está à procura de uma igreja formada por corajosos. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. E a ideia do texto não é que nós estamos acuados lá no cantinho e o inferno está nos atacando e a porta do inferno está vindo sobre nós. Não é isso. Quem ataca é a igreja. Quem se move é a igreja. Quem vai em direção ao inferno, pregando a palavra, adorando, servindo, é a igreja. Eu disse agora há pouco. Quando nós estamos do lado de dentro, nós somos chamados a
ir para fora. Jesus disse assim lá em Lucas capítulo 24. Disse para os discípulos: não saiam do lugar. Não façam absolutamente nada. Sempre primeiro do alto. Você entende isso? Do alto. Vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. 120 crentes, irmãos, debaixo do jugo dos romanos, debaixo da perseguição dos judeus. 120 crentes, gente humilde, no sentido de humildade mesmo, gente que não tinha condições, gente que vinha lá daquele regime de escravidão. Eles estão reunidos dentro de uma casa, dentro de uma sala, dentro de um quarto. E diz a Bíblia em Atos 2, e essa palavrinha move a minha vida. De repente, do alto, o Espírito de Deus sopra sobre eles. É como se o Espírito de Deus dissesse: eu os revisto, saiam, me perdoem a redundância, saiam para fora, mas agora sim saiam, cheios do meu poder, cheios da minha presença, vivam a vida que eu separei a vocês para viver, sem medos, focados, obedientes, para a glória de Deus Pai. A terceira verdade que eu aprendo aqui é que quando Jesus me chama para o meio ao longo da vida, deixo o secundário. Tem importância, mas é secundário. Olha o verso 4. É lícito salvar no sábado? Essa é a preocupação dos religiosos. Será que é lícito salvar no sábado? Enquanto os religiosos priorizam a lei, a letra, as instituições e as convenções, cegos sem reconhecerem o Messias, Jesus prioriza o quê? Fala para mim. A vida. Mas é isso ou não é? É dia disso? Mas como é? Mas e aí? Quando a gente deixa o secundário, e outra vez me perdoe a redundância, e prioriza o prioritário, a gente entende que só existe igreja porque existe vida transformada. Glória a Deus. Esse lugar é muito bonito. A entrada, o templo, tudo com muito capricho, muito zelo, nos mínimos detalhes. Mas se você não estivesse aqui, qual seria a função desse espaço todo? Se você não estivesse agora sentado aí nessa cadeira, qual a utilidade disso tudo? Para que ligar a luz? Para que ligar esses instrumentos? Para que abrir o prédio? Se você não estiver aqui, então Deus está à procura de uma igreja que valorize o homem, a mulher, o ser humano, acima da letra, acima das convenções, acima das instituições, acima dos regulamentos humanos. Tudo é lícito e tudo é válido para se salvar uma vida. Amém? Amém. Tudo é lícito e tudo é válido, biblicamente falando, na presença de Jesus, para se mover em direção a alguém que está necessitado. Então a gente precisa valorizar aquilo que Jesus valorizava. A gente precisa gastar a vida naquilo que Jesus gastava. A cura, o bem-estar social e a alma do indivíduo são a matéria-prima do rei e do reino.
O que move o coração de Jesus é a sua vida. Ele quer falar com você. Ele quer se revelar a você. Ele quer ser íntimo seu. O que de fato faz Jesus agir, faz o Espírito de Deus se mover, é a sua vida. Os religiosos estão preocupados com as convenções, com as vírgulas, com a letra, com os estatutos, com as assembleias. Eu sei que vocês não passam isso aqui. Me lembro de uma assembleia, vazando, né? Uma telha quebrou. E faltava mais ou menos uma semana para a assembleia. E o irmão lá, o diácono, disse: pastor, tem que esperar a assembleia para trocar a telha. Eu falei: é sério? A gente vai chovendo, vai ficar caindo aqui a água, molhando ali o lado esquerdo aqui do templo. Porque a gente precisa esperar a assembleia para votar, para comprar qual é a marca da telha, onde compraremos a telha, quem vai instalar a telha, é isso mesmo. E a gente pode aplicar isso em uma série de coisas. Pessoas não podem esperar, porque nós estamos lidando com a eternidade delas. Você sabia disso? Quem garante a você, eu sei que você já ouviu isso tantas vezes, quem garante a você que nós voltaremos para casa, se amanhã seremos lá no domingo? Quem garante a você? Então o indivíduo que entra nesse templo e se assenta em uma de suas cadeiras, ele é a razão de existência da igreja. Ela é a razão de tudo isso aqui. Porque se o Espírito Santo falar o coração dele ou dela, se a palavra encontrar abrigo e lugar no coração dele ou dela, se ele ou ela se arrependerem de seus pecados, se entregarem a vida a Cristo, vão morar no céu para a eternidade, para a glória de Deus. Isso não pode esperar. Agora, a reunião, uma assembleia, a gente vê depois. Eu não disse que não tem importância. Vidas para a glória de Deus são mais importantes. Marcos capítulo 2, versos 27 a 28, Jesus disse: até do sábado o Filho do Homem é Senhor. E ponto final. Vocês estão preocupados aí com o sétimo dia? Vocês estão preocupados? Até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Deixa o sábado quieto. Levanta e venha. Seja curado. Estica essa mão. Vença essa atrofia. E deixe as vírgulas comigo. Porque mais importante do que tudo é você. É como se Jesus estivesse dizendo isso àquele momento. Em quarto lugar, diz o texto, quando Jesus nos chama para o meio ao longo da vida, eu deixo o natural. Sabe o que é o natural? Uma igreja, ela tem estatuto, ela tem um endereço, ela tem um templo físico, ela tem as suas reuniões, os seus encontros, ela é um organismo cultural, ela é um ambiente formado por pessoas, mas a gente nunca pode se esquecer que antes de acontecer na terra, uma igreja acontece no céu. Ela veio do céu. Eu já pincelei aqui. Atos capítulo 2, verso 1 diz: 120 pessoas reunidas e do céu o Espírito de Deus visitou. Se a gente perder de vista que o sobrenatural existe, se a gente perder de vista a boa e velha promessa de que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no nome dele, ele estaria presente em nosso meio. Se a gente perder de vista essa ideia da existência do Espírito Santo, do sopro do Espírito Santo, da existência de Jesus no meio da gente, quando o Senhor se revela a João lá na ilha de Patmos, no Apocalipse, entrega a ele
Olha o que ele diz a João: eu sou aquele que ando em meio aos castiçais. Eu sei que muitas vezes a gente diz isso, e para algumas pessoas se tornou um jargão, pastor, amém, ou seja, mas presta atenção no que eu vou dizer. O que difere uma igreja de todo e qualquer ajuntamento social é a promessa bíblica de que Jesus, o Filho de Deus, está no meio de nós. Aleluia. O Espírito de Deus está no meio de nós, o Eterno está no meio de nós, o sobrenatural beija o natural. Caso contrário, a gente volta para casa. Eu conheço gente que foi liberta do vício, do álcool, dos alcoólicos anônimos, não foi na igreja. Mas os alcoólicos anônimos não conseguem libertar a alma do indivíduo para levá-lo para o céu. Há ajuntamentos sociais na terra muito importantes, mas nada supera essa veia espiritual que há na igreja, na Assembleia dos Santos, na reunião dos santos, na presença daquele que é santo e prometeu estar aqui no meio da gente. Eu não posso perder isso de vista. E aí eu tenho que me lembrar de Moisés. A gente divide a vida de Moisés em 3 partes, 3 ciclos de 40 anos. Os primeiros 40 anos eu sou o cara. Eu sou criado aqui no Egito. O Egito está ao meu serviço. Estou só abaixo de Faraó. E aos 40 anos ele descobre quem ele era. Todos nós precisamos um dia ter uma experiência para descobrir quem a gente é. Eu sou hebreu. 40 anos no deserto. Segundo ciclo. Escaldado, desconstruído. Igreja é lugar da gente ser desconstruído. Por isso que nem sempre. Por isso tem um monte de gente aí que troca de igreja 2, 3, 4 vezes no mesmo ano. E não só de igreja, de denominação e quase que de Deus também. Porque não quer ser desconstruído, não quer ser confrontado, não quer ser discipulado. Eu preciso me permitir ser desconstruído por Deus. 80 anos. Ele ouve a voz de Deus por intermédio de uma sarça, que arde, mas não se consome. A presença de Deus vai arder dentro de você, mas Deus não vai te destruir a ponto de você não conseguir reconhecer quem Ele é. E aí Deus diz a Moisés: vem para cá. Vem para cá. Está na hora de você deixar o natural. Vem para cá. Então, já começa por aí. Um fogo que não se consome, uma voz por meio do arbusto. Tira as sandálias dos teus pezinhos, porque o lugar onde tu estás, Moisés, é uma terra santa. Não é como lá no Egito, no panteão de Deus, onde você entrava e saía com essa ideia tola de que os deuses estão a teu serviço, inclusive tu eras um. Não, Moisés, aqui Deus sou eu. O meu nome é o grande eu sou. Eu fui, eu sou e eu serei. Tira as sandálias dos pés, Moisés, e entenda. Agora entenda você também. Deus não está falando de tablado, de altar, de espaço físico, de endereço geográfico. Deus não está falando de terra. Deus não está falando de monte. Deus não está falando de utensílios, de objeto. O lugar que é santo é a presença dEle. Aleluia. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar, isto é, a minha presença nesse lugar, santifica esse lugar, inclusive a sua
pasto. Pode ser lá no centro da cidade, 2.000 pessoas. Se é igreja, se tem presença de Deus, se tem vida de Deus, se há pessoas que estão do lado de dentro, Deus zela com o seu nome, com a sua vida e com a sua presença. Sabe qual é o maior patrimônio que a Igreja Batista Jesulum tem? É a presença de Deus. Aleluia. É a presença de Deus que move o lugar. A vida com Cristo, ela extrapola a razão e o natural. Enquanto os religiosos estão furiosos com o agir de Deus em um dia de sábado, um pobre homem esmirrado é vítima do poder sobrenatural que vem do céu. Em Jesus, o mundo espiritual toca o natural. O impossível age no possível. O milagre teórico se faz real para a glória de Deus. O dia que eu perder de vista a ideia de que milagres Deus ainda faz, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele liberta, Ele transforma, Ele continua sendo o mesmo que Ele disse ser. Se eu perder de vista Hebreus 13, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã, não vale mais a pena estar aqui onde eu estou agora, fazendo o que eu estou fazendo agora, e estar com vocês. Não vale mais a pena. Eu preciso, e eu creio, que o Espírito de Deus está sobre nós. Eu creio, Isaías 43, verso 13, que agindo Ele, quem pode impedir o toque da sua mão e o estender do seu braço? Então não é liturgia, não é religião, não é simplesmente barulho, ajuntamento de pessoas. É igreja, é noiva, é a noiva do Cordeiro. Você tem ideia do que é isso? Você é parte integrante da noiva do Cordeiro. Não há, repito, na terra absolutamente nada mais sagrado do que isso. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Aí no lugar onde você está? Pode? Na presença de Deus, onde eu creio, nós estamos. Cubra a sua face aí, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Feche os seus olhos. É hora de você vir para o meio. É hora de você se comprometer. É tempo de você deixar de viver escondido. Que vá ao outro. Que vá a outra. É tempo de você vencer a indiferença e finalmente entrar. Mas não é só no espaço geográfico, é entrar no reino. É compreender o que é a Basileia, o que é o reino de Deus, o princípio de valores, um mover sobrenatural no meio dos homens. É tempo de você querer fazer parte disso. É tempo de você ouvir o sussurro do Espírito Santo no pé do seu ouvido, mas não é o seu ouvido físico, é o seu ouvido espiritual. Porque Apocalipse diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. É tempo de você ouvir Ele chamando você pelo nome. Levanta. Para de olhar para os lados. Para de olhar para trás. Para com esse sentimento de autopiedade.
olhe para frente, olhe para o alto, ouça a voz do Senhor, que intima você a vencer os medos, vencer as frustrações. É tempo de você focar naquilo que é prioritário. O coração dos religiosos, verso 4, é duro. É preciso vencer a dureza de coração. Aqueles que estão para criticar, aqueles que vêm para apontar erros, eles voltam para casa mais vazios do que quando entraram. Mas aqueles que, assim como Jesus, entram para cultuar, entram para adorar, entram para servir, entram para ser instrumentos do céu na vida de alguém, estes entendem finalmente que pessoas estão acima de vírgulas, pessoas estão acima de instituições, pessoas são mais importantes do que coisas. Então é tempo de você entender que existe um mover sobrenatural no meio da igreja. Aleluia. Os nossos irmãos neopentecostais, eu me lembro de muitas vigílias que solidificaram minha fé. Eles cantavam e continuam cantando: o homem da mão furada está passando por aqui. Você consegue acreditar nisso? É meio louco, né? O homem da mão furada, ele está passando por aí. Sinta ele aí. Ah, querido, se eu perder isso de vista, eu me torno mais religioso do que era quando Jesus foi me buscar lá no centro do catolicismo. Enfim, é dia de você deixar os cantos, as superfícies e vir para o meio. Apresentar o que você é e o que você tem, para viver para a glória dele e voltar para casa curado em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Existe uma única pessoa que quer orar comigo. Eu não vou me demorar mais. Alguém que quer vir para o meio? Alguém que quer se levantar e vir? Alguém que quer dizer: eis-me aqui? Alguém que quer se comprometer um pouco mais? Alguém, assim como Ezequiel, que não quer se contentar com as águas à altura dos tornozelos? Então, se há alguém assim, independente de quem seja, de onde venha, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora, que eu quero orar com você. Eu quero entregar a Deus a minha e a sua vida, porque, repito, eu creio que Ele está aqui. Eu creio que a sua voz doce e suave continua falando, que o seu toque bendito ainda é real. Então saia do seu lugar e venha. Se houver uma única pessoa, um único jovem, uma única mulher, um único homem, eu quero orar por você. Talvez você está aí escondido, cheio de frustrações. Talvez você não queira se comprometer, você não queira se expor. Talvez você não queira dizer: conte comigo, Senhor. Tá bom, eu respeito a sua decisão. Mas se você quer vir por meio, agora é a hora. Saia do seu lugar e vem. Porque eu quero orar por você, entregando a Deus a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe. Talvez exista mais uma única pessoa que queira dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero voltar para minha casa tendo certeza absoluta que eu serei bênção ainda mais. Na igreja onde eu congrego, na família que eu pertenço, no lugar onde eu trabalho, na vida que eu vivo, eu vou ser bênção na vida de alguém. Há mais alguém? Se não há, eu vou orar, entregando a Deus a vida de cada um de nós. Deus abençoe, Deus abençoe. Crendo, repito, que existe algo sobrenatural em meio ao natural.
Existe algo sobrenatural no meio de nós. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente prega, a gente canta, a gente serve, a gente oferta, a gente adora. Nós não estamos fazendo isso ao vento. Então eu quero orar nessa hora. Coloque sua mão direita aí sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, humildemente eu te agradeço pela tua bendita presença no meio da gente. Que o Senhor possa receber em tuas mãos estes 3 homens que estão aqui. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ministrar sobre eles com a tua unção, com o teu poder. Que o Senhor venha abrir as portas do sobrenatural sobre a vida deles, tocando com a tua mão que cura tudo aquilo que está esmirrado, tudo aquilo que está atrofiado. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles, a vida da família deles, e glorifica o teu nome na história desses 3 homens, e que eles sejam bênção por onde passar. Toda essa igreja em tuas mãos, Pai. Eu te agradeço pelos pastores Tiago e Cláudio. Te agradeço pela liderança nessa igreja. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui. Eu entrego esse povo em tuas mãos, convicto de que ele já te pertence. Em nome de Jesus Cristo, renova o teu fôlego, a tua chama. Renova, ó Deus querido, a tua vida, na vida desta igreja. Acrescente muitos e muitos anos. Acrescente pessoas. Salva vidas. Reconcilie vidas. Liberte, cure. Realiza a obra que só o Senhor pode nesse lugar. Levanta adoradores, servos, homens e mulheres que queiram não só estar, mas permanecer do lado de dentro. Aleluia. Porque só tem milagre do lado de dentro. Só há milagre quando a gente vem para o meio, Pai. Só experimenta milagre quem retira os 2 pés do barco. Então, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos a vida de cada um de nós. E te agradeço. Te agradeço mesmo, porque tu és a essência da nossa vida. Fica conosco e receba a nossa gratidão. No bendito nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Você pode aplaudir bem forte para a glória de Deus. Dá um abraço apertado aí, pelo menos 3. E diga assim: Deus abençoe a sua vida. Faça isso aí nessa hora. Não deixe ninguém sem receber um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoada. Nós possamos estar no meio, amém? Deixa a mão do João para a gente fazer uma demonstração. Só banda. Caminhando para o fim dessa noite de celebração, do primeiro dia. E ao final não vai embora porque nós vamos ter um momento de comunhão ali embaixo, amém? No lanche abençoado. Nós temos esse momento de comunhão. Fique de pé mais uma vez, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar, né, irmãos? Louvor é isso. É a igreja cantando. Aleluia.
Todo vazio que existia em nós foi preenchido por Ele. Aleluia. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Seres em busca de sentido, só um sentido, um significado para a nossa existência. O nome dele é Jesus Cristo. É que nós encontramos sentido, aquele que nos preenche. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos que aguardam a volta de São Igreja, e todos digam amém. Amém. Aperta a mão do seu irmão e fala: temos um lanche lá embaixo, não vai embora. Aleluia. Não saia sem abraçar pelo menos 3 pessoas. Aleluia.